Olá, graça e a paz, tudo bem com você? Aí, amigo do Conectados à Luz, sejam muito bem-vindos a esse canal que tem o intuito de levar a palavra de Deus e trazer a luz de Jesus, porque quem segue Jesus Cristo jamais andará em trevas, porque Ele é a própria luz. Então, que a luz de Jesus esteja aí sobre a tua vida, onde quer que você esteja. Não sei qual horário que você vai estar ouvindo essa live, assistindo essa live, não sei se é de noite, madrugada, pela manhã, mas que a luz de Jesus e a paz que excede todo entendimento esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, querido e querida, meus conectados amigos. Estamos hoje, desculpa aí a demora, mas a pedido de muitas pessoas que entraram em contato comigo no particular e até aqui no canal no YouTube, me pedindo: Adriana, continua, não para não. É porque eu estava mais dando esse estudo, sabe? Todos os dias num grupo que eu tenho do WhatsApp. E nesse grupo a gente tá todos os dias ali estudando a Bíblia, sabe? São 12 meses aí estudando a palavra de Deus. Estamos à metade do ano. Estamos encerrando, amanhã, encerrando Jó, o livro de Jó, e dando continuidade ao livro de Atos. Já estamos aí por volta do capítulo 8 de Atos, né? E aqui no YouTube eu só coloquei o capítulo 1 de Atos, perdão. Mas hoje eu vou dar uma atualizada rapidinho aqui para vocês, espero ser bem breve, para que vocês entendam essa palavra de Deus que é maravilhosa. Então, que o Espírito Santo de Jesus venha trazer luz, Pai querido. Traz luz para a minha vida, traz discernimento e entendimento, para que eu consiga, meu Deus, transmitir a Tua palavra para as minhas amigas, meus amigos que estão aí do outro lado da telinha, Deus. Onde quer que eles estejam, eles consigam ouvir a Tua palavra e entender essa palavra viva, que é eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ah, Paizinho querido, obrigada, Deus. Obrigada por esse livre acesso aqui na tela desse computador, desse celular, para poder ter acesso a tantas vidas, meu Deus, sedentas, com fome e sede de Ti. Amém. Em nome de Jesus eu te peço, traz clareza e entendimento. Assim eu te peço, já te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Glória a Deus. Então, queridos, hoje a gente está em Atos capítulo 2, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, né? No dia de Pentecostes, ele fala no versículo 1, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio no céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa, na qual estavam assentados, e viram que pareciam línguas de fogo que se separavam e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Glória a Deus, gente. Então, sabe, esse dia de Pentecostes, amado, ele marcou, né? Ele marcou aquela geração, aquela multidão, naquele dia ali, né? O dia de Pentecostes era um encerramento, né? Para a cultura judaica, era a festa da colheita, onde eles celebravam, né? Todo ano ali, após era a tradição do tempo da Páscoa, né? Onde celebravam ali o que eles vinham todo ano celebrando, né? A saída do povo do Egito, a Páscoa mesmo, a saída do povo do Egito, e depois de 40 dias é que eles iam celebrar essa festa da colheita, o Pentecostes. E Jesus tinha morrido na cruz, justamente nessa época, como cordeiro vivo, né? Ele se entregou como ovelha muda, ele veio ali justamente
e se entregou nesse período. E também o dia de Pentecoste foi depois que se encerrou esses 40 dias. Jesus ele ficou 40 dias ali com os discípulos e depois subiu a multidão, como a gente viu no capítulo 1, Lucas explicando, né? E ele fala, olha, não, eu vou para o céu, mas vocês não vão ficar sozinhos não, eu vou enviar o Consolador, o Espírito Santo, que há de vir, né, sobre a vida de vocês. A gente viu no capítulo 1 e no capítulo 2 a gente viu testificado como o Espírito Santo veio sobre a vida deles, né? E foi de uma forma tremenda a forma que o Espírito Santo veio, né? Marcou esse momento na história da igreja. Os discípulos, eles estavam o quê? Reunidos, aguardando o cumprimento da promessa de Jesus, que a gente viu lá em Atos, capítulo 1 e 8, né? Quando eles se reuniram, né? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, quando o Espírito foi derramado de maneira poderosa, né? O vento impetuoso, as línguas foram como fogo, simbolizando a presença e a purificação de Deus. Enquanto o falar em outras línguas demonstra que o Evangelho é para todos os povos. É para todo mundo, não é só para os judeus, é para os samaritanos e até os confins da terra, e chegou até a mim, chegou até a você. Então Pedro, né, cheio do Espírito Santo, explica que este evento cumpre a profecia lá de Joel, no capítulo 12, o versículo 28, quando Joel falou que nos últimos tempos ia haver esse derramamento. Vamos estudar Joel 2, o versículo 28, vamos ler? Diz assim, ó. E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Glória a Deus. E aí se cumpriu nesse dia de Pentecoste ali, onde Deus prometeu derramar o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre todo jovem, os velhos, homens, mulheres, crianças, iam experimentar essa comunicação direta com Deus, através de sonhos, de visão. Isso mostra que o Espírito Santo ele não age por discriminação, ele age em coração sedento, em todos aqueles que querem receber o poder de Deus, aquele que confessa, que crê que Jesus é o seu Salvador, que Jesus morreu na cruz por mim, por você, e que tem fome e sede dele, e diz, eu quero mais, eu quero mais. Aí essas pessoas sim estão disponíveis, e esse Espírito Santo está disponível a todos que buscam a Deus, né? A todos aqueles. Então, sabe, o Espírito Santo, ele quer o quê? Unidade. Para que haja isso na minha vida e na tua vida, é necessário que haja o quê? Unidade e comunhão. O Espírito Santo só desceu sobre esse povo porque eles estavam em unidade. No capítulo 1, eles estavam o quê? Se reunindo em oração. Eles estavam com um só propósito, glorificar o nome de Deus, falar sobre Jesus, né? Então eles estavam juntos num só lugar ali, adorando. Então o avivamento começa assim. Começa quando a igreja busca Deus em unidade. Então o avivamento só vai entrar na tua vida, amigo. Só vai entrar na tua vida, amiga, na tua casa, na tua família, nos teus entes queridos, no teu trabalho. Esse avivamento só vai chegar quando vocês estiverem em unidade, quando todos vocês estiverem com o mesmo pensamento, a adorar a Deus, sem competição, sem picuinha, sem briga, porque o Espírito Santo não habita onde há divisão, sabe? Um pensamento aqui, outro pensamento ali, não. Deus só age quando existe um só coração, uma só unidade. E o Espírito Santo é o poder para testemunhar. Ele capacita a gente para compartilhar esse evangelho com ousadia, sabe? Com intrepidez, seja na nossa língua ou em outras línguas, além de barreiras culturais, que foi o que aconteceu com Pedro. Pedro, ele falou que os outros povos escutavam e ficavam dizendo, poxa, ele está falando a minha língua, esse povo está falando a minha língua, né? Eles ficaram atônicos. No versículo 10
No versículo 9, tinha partos, tinha povo de Medos, tinha elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, tinha gente de Frígia, de Panfilha, do Egito, de partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, tinham cretenses, árabes. Nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Olha aí no versículo 11. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles, dizendo: eles beberam vinho demais, né? Então, as pessoas, cada um na sua língua, estava entendendo tudo o que eles estavam falando. E o que eles estavam falando era o quê? Adoração a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, aleluia, glória a Deus. Eram coisas desse tipo, na linguagem deles. Sabe, no idioma de origem de cada cidadão, de cada parte da terra de onde eles vinham, de suas províncias, de seus países, sabe? Eles ficaram: o que é isso? Nossa, porque eles estão falando a minha língua? E eles percebiam que eram pessoas comuns, pessoas humildes. Pedro, um humilde homem, pescador de peixe, sabe? Um homem que a gente via que não tinha estudo, sabe? De repente estava ali falando outro idioma, idiomas que ele jamais tinha imaginado falar. Só pode ser poder do Espírito Santo de Deus, né? Ele faz além, gente, do que a gente pode pensar e imaginar. E houve o quê? Cumprimento das promessas, porque Deus, ele é fiel. O que ele promete, ele cumpre. Ele prometeu aqui, através da vida de Jesus, através do profeta Joel, ele prometeu e cumpriu. Então podemos confiar que ele ainda age com o mesmo poder. Ele não mudou, sabe? Ele não mudou. E depois disso, Pedro se levanta com aquela ousadia e diz... Pedro levantou e diz: homens de Judéias, todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isso, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês estão julgando. Vê, quem foi que disse isso a Pedro? Pedro nem imaginava que eles estavam falando isso. O próprio Espírito Santo falando através da boca de Pedro, né? Ninguém aqui tá bêbado, é 9 horas da manhã, é de manhã, ninguém tá bêbado não, é o poder de Deus. Aí começou a citar a profecia do livro de Joel, capítulo 2, os versículos 28 ao 32. Ele citou tudo isso, começou a falar. E a Bíblia fala que mais de 3.000 pessoas, aceitaram Jesus, reconheceram o Senhor como seu único e suficiente Salvador, E ele dizendo: se arrependam dos seus pecados, E houve aí um arrependimento. Eles dedicavam ao Senhor, então houve aquele grande temor. E eles vendiam seus bens em prol do reino. Eles davam ofertas para sustentar aí essa igreja, sustentar os discípulos e levar essas boas novas para o maior número de pessoas. Isso só pode ser poder de Deus, não é poder de homem, não é invenção humana, não. Jamais Pedro e esses discípulos iam pensar em fazer uma coisa dessa. Só pode ser algo sobrenatural. Como é que 12 homens humildes iam conseguir propagar um evangelho que durou 2.000 anos e 25? Depois de 2.000 anos e 25, esse evangelho chegou a mim e a você. Isso só pode ser uma força muito grande. Uma força além do nosso entendimento. Só pode ser a pessoa do Espírito Santo de Jesus, a terceira pessoa da Trindade, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não foi a força humana, não foi Pedro, não foi os discípulos, não foi Tiago, não foi João, não foi Lucas, não foi Filipe, sabe? Foi o poder de Deus, foi a ousadia do Espírito Santo que soprou através dos 4 cantos da terra essas boas novas do evangelho. Aqui 3.000 almas se renderam no capítulo 2, mas a gente vai ver ao longo do livro de Atos quantas pessoas se renderam a Jesus. Muito mais receberam as boas novas. E você tem recebido essas boas novas de Jesus? Jesus, ele quer te libertar, ele quer te salvar, sabe?
Ele quer te trazer vida e vida em abundância. Ele nos prometeu, sabe, não um mar de rosas, mas ele disse, olha, eu estarei com você até a consumação do século, sabe? E ele vai estar conosco, ele está, o Espírito Santo, a partir do momento que a gente aceita Deus, Jesus como nosso único suficiente Salvador, nos reconhecemos, aceitamos ele, aí ele sim habita na nossa vida e o Espírito Santo vai nos ajudar e dar esse discernimento e entendimento para que ao longo da nossa jornada a gente possa estar apto para, com ousadia, segundo o dom do Espírito, fazer tudo que ele nos chamou a fazer. Alguns com dom de línguas, variações de línguas, outros não. Mas a forma que o Espírito Santo vai te conduzir, amado e amada, não questiona, só ele sabe, porque é um propósito muito maior. Não é um propósito para você, é um propósito para a glória de Deus. Tudo isso que Pedro fez e os discípulos, a glória é toda do Pai, sabe? É toda dele. Não foi a vontade de Pedro, foi a vontade do próprio Jesus, o próprio Espírito Santo de Deus que conduziu tudo isso, sabe? Nesse dia de Pentecostes, para marcar aquela geração, para marcar essa história, para marcar, e tá aqui, ó, escrito na Bíblia, não foi em vão, não foi por acaso, foi para que a gente entendesse que aquele dia de Pentecostes, antes celebrado, né, como uma propagação religiosa para celebrar aquela colheita, para celebrar com alegria, agora estavam vendo realmente o mover do Espírito Santo e o cumprimento de uma profecia, sabe? E isso ninguém vai roubar. Aconteceu, você crendo ou não. Tem pessoas que não acreditam, ela isso aqui diz, é balela, isso não existe. Eu respeito a sua opinião, mas o fato é que aconteceu. E a fé é isso, é crer no que a gente não vê, é crer no invisível. Mas ter a certeza de que se está escrito aqui, é com um propósito. E se hoje esse Espírito Santo que habitou lá 2000 anos atrás, é o mesmo que habita na minha e na tua vida, sabe? É o mesmo, ele não mudou e ele quer continuar trabalhando na minha e na tua vida, querido e querida. Sabe? Então, que esse mesmo Espírito Santo possa estar propagando aí, que ele se propague cada dia mais na tua vida. Então, hoje eu vou lançar um desafio para você. Ore para que o Espírito Santo revele, sabe, áreas da tua vida que precisam ser renovadas. Peça coragem para testemunhar de Cristo a alguém. Como Pedro tinha essa ousadia, essa coragem, peça coragem ao Espírito Santo, né? Ele vai te ajudar, tá bom? Em nome de Jesus. E o capítulo 3, amados e amadas, o capítulo 3 é a continuação, né? Que a cura, que depois de tudo isso, certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Eles estavam sendo levados para a porta do templo, chamada Formosa. Aí quando um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas ao que entravam no templo, e vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, ele pediu esmola. E Pedro e João olhavam para ele e disse assim, olhe para nós. Aí ele diz, o homem olhou e com atenção, esperando receber deles dinheiro, alguma coisa. Aí disse Pedro, olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Glória a Deus. Ele não tinha R$1, ele não tinha nada. Mas na mesma hora, meu Deus do céu, na mesma hora, aquele paralítico andou. Só pode ser algo sobrenatural. Só pode ser coisa do Espírito Santo. Isso é Pedro e João? Jamais. Oxe, já pensasse se fosse a força do braço de Pedro e João? E o homem ia dar gargalhada e rir da cara dele, não ia fazer nada. Mas foi a ousadia do Espírito Santo. O homem creu. E a Bíblia fala que, segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E ele andou.
no pátio, saltando e louvando a Deus. Glória a Jesus. Esse é o mesmo Deus que fez esse milagre há 2000 anos atrás. É o mesmo que faz hoje, amados e amadas. O Espírito Santo é o mesmo, ele não mudou. Glória a Deus. E Pedro diz, olha, eu não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Amadas, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, que é a palavra de Deus, o amor que eu tenho, a palavra, as escrituras de Deus, o Espírito Santo, do meu paizinho, do meu Deus, do meu Pai, que deu a vida por mim, me libertou, me salvou, me resgatou, o meu amigo, sabe, o meu amigo Espírito Santo, que está comigo todos os dias. Eu sou totalmente dependente dele, e é isso que eu trago para a tua vida, é isso que eu te dou, sabe, essa graça, essa alegria, é isso que eu te dou, e quero que você tenha aí, ó, receba essa presença de Jesus que habita em mim, recebe aí, glória a Deus, glória a Deus. Então olha para mim, Pedro disse, olha para nós, para Pedro e João, olha para nós. Aí eu digo, olha para mim, vem cá, olha para Jesus, não olha para mim não, olha para Jesus. Eu não tenho nada para te dar, mas Jesus tem, sabe, a palavra de Deus tem, que é vida e vida em abundância. É isso que Jesus quer trazer para a tua vida, é vida em abundância. Glória a Deus. O homem foi curado e começou a pular, louvar a Deus, e você também vai ser curada, vai louvar a Deus em nome de Jesus, tá certo? Em nome de Jesus. Eu quero dizer a você, esteja disposto a ser usado por Deus, mesmo que pareça que você não tem muito a oferecer. Confie no poder de Deus, de Jesus, nas suas orações. Compartilhe o que Deus fez em sua vida para que outras pessoas creiam nesse poder de Deus, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. E o capítulo 4, né? Jesus, ele continua falando, Pedro e João continuam falando aqui perante o Sinédrio, né? Ele pregou no templo, e enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, mais uma vez, os sacerdotes, né? Mesma coisa que fizeram com Jesus, não queriam aceitar os milagres que Jesus fazia, não queriam aceitar de forma alguma as coisas que eles faziam. Aí vem o povo e eles estavam perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então eles agarraram Pedro e João e disse, como já está anoitecendo, os colocaram na prisão. Olha só. Mas muitos que tinham ouvido a mensagem creram, e chegaram ao número de homens que creram, cerca de 5.000 homens, né? Então no dia seguinte eles estavam reunidos, né? Anás, o sumo sacerdote, e mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los com poder. Em nome de quem vocês estão fazendo isso? É em nome de quem, né? Eles não acreditavam que eles estavam fazendo aquilo ali. Em nome de quem? Aí Jesus, mais uma vez, o Espírito Santo dando autoridade e ousadia na vida deles, né? Aí imediatamente a igreja se uniu em oração, né? E eles falam, ele diz, né, que é no nome de Jesus, aquele que vocês rejeitaram, aquela pedra angular que você rejeitou. Aí ele começa a falar o versículo de Isaías, né? De Salmos 118, a pedra que vocês construtores rejeitaram, que se tornou a pedra angular. Então, vendo a coragem de Pedro e de João, percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles tinham estado com Jesus. Eles estavam vendo que não era natural aqueles homens ter tanto conhecimento, assim, tanta ousadia, né? Aí eles reconheceram, é aquele seguidor de Jesus mesmo, olha como ele tá falando. Aí resolveram soltar eles, né?
pediram para eles não falar mais de Deus, e ele dizendo, eu vou falar, eu vou continuar falando sim, né? E eles ameaçaram, eles deixaram ir, mas ficou ameaçando. Se você for falar de Deus de novo, de Jesus, eu vou lhe prender, né? Ele diz assim no versículo 21, depois de muitas ameaças, eles deixaram ir, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que aconteceu. Então, eles com temor pela política, né? E vendo que o povo estava tudo falando neles, louvando, admirados. Então, pela multidão, é feita política. Pela multidão, não, vamos sair pelo bonzinho, vamos soltar Pedro e João, senão o povo vai reclamar com a gente. Então, eles pegaram e soltaram. Então, o homem que foi curado, ele tinha mais de 40 anos de idade, né? E nisso, os discípulos se reuniram, foram lá para a primeira igreja, e lá eles ficaram tão felizes. E voltou para aquela igreja e imediatamente eles oraram em oração, né? Então, ao invés deles se desesperarem, o que foi que eles foram fazer? Foram buscar Deus, foram orar, reconhecer a soberania de Deus e foram pedir mais ousadia para continuar anunciando o evangelho de Jesus, né? Então, Jesus respondeu, Deus respondeu àquela oração e o lugar tremeu e todos foram cheios do Espírito Santo. O versículo 31 do capítulo 4 fala, depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Quer sinal melhor que esse? Eles orando, buscando a Deus e Deus mandar o chão tremer tudo e o poder cair. Menino, é muita... Que privilégio esses homens tiveram, né? Que privilégio. Então, sabe, amados, eu quero que quando você enfrentar a oposição, quando você tiver com medo, né? Geralmente, o que é que a gente faz? A primeira reação da gente é o quê? É orar ou agir por conta própria. Com a força do teu braço ou orar? Primeiro ore, né? Como a união da igreja é necessária, porque ela fortalece a nossa fé em tempos difíceis, fortaleceu a fé deles. Eles voltaram para a igreja, contaram tudo o que aconteceu, oraram em união, em unidade, um só coração. E em resposta veio o quê? Mais uma vez o derramado do Espírito Santo na vida deles. O chão tremeu, o céu se abriu. E eles receberam mais uma vez o poder de Deus, o Espírito Santo na vida deles. Glória a Deus, né? E no versículo 32 diz, da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Eles queriam, sabe, compartilhar, eles foram ousados, unânimes, eles não eram pressionados, ninguém pediu para que eles fizessem isso. Eles faziam de forma voluntária, era o Espírito Santo que tocava no coração deles. Eles não consideravam dono de nada, eles compartilhavam tudo, compartilhavam comida, compartilhavam tudo, sabe? Então, é um privilégio, sabe? É um privilégio saber da bondade de Deus, do cuidado de Deus, do quanto o Senhor cuidou dos discípulos, do quanto Ele cuidou desse evangelho, para que esse evangelho fosse propagado, né? Para todos nós. E eu peço a você, sabe, querido, querida, que continue, foque no propósito que o Senhor tem para a sua vida. Não pare de buscar o Senhor. Não pare de viver em comunhão, porque a comunhão transforma. E tudo que o inimigo quer é que você saia da comunhão, saia da presença, sabe? A moda agora é, para que igreja? Vive sozinho na tua casa assistindo YouTube, pregação, né? Pra quê? Você não precisa de ninguém, não. Os seres humanos nos decepcionam, as pessoas nos decepcionam. Não vai, não. Fique em casa. A moda agora é essa, né? Mas o que foi que aconteceu? Houve milagre. Houve o derramamento do Espírito Santo quando eles se reuniram
oraram, louvaram, buscaram em unidade, em comunhão, porque a comunhão transforma. E houve o quê? Um terremoto ali, o chão tremeu, o céu desceu e o Espírito Santo tomou a vida daquela multidão, sabe? E a reflexão que eu quero trazer para você é que a igreja primitiva vivia em comunhão genuína. Era uma entrega de verdade, sabe? Não era uma entrega de eu vou fazer porque o pastor pediu, vou fazer porque a irmã pediu a mim. Não, eles faziam de verdade, em comunhão genuína, em unidade espiritual. Era um coração e uma alma só, no versículo 32, sabe? Né? Era uma mente e um só coração. É isso que o Senhor quer. Que o evangelho, as igrejas permaneçam assim hoje, nessa geração, nesse tempo, sabe? Generosidade e prática, eles viviam o quê? Praticando, não grandiosa graça estava sobre eles. Não havia pessoas necessitadas, pois os que possuíam terras vendiam e traziam dinheiro, então ninguém passava fome, as viúvas não passavam fome, porque quem tinha dinheiro vendia as propriedades e trazia as ofertas de uma forma voluntária. Então, todo mundo comia bem, vivia bem. Era assim, de forma voluntária, era uma generosidade em massa, em prática. Todo mundo queria fazer o bem, não era porque Pedro pedia, não era porque João pedia, não. Era o Espírito Santo que habitava neles, que dava essa ordem e dizia, vai lá. A Bíblia não diz que Deus cuida até dos passarinhos, das aves do campo, né? Dos celeiros. Deus cuida de tudo, quanto mais da gente, né? Então ele usava quem tinha condições, olha, para bancar os discípulos, para bancar o evangelho, aquelas pessoas que viviam ali, ó, levando as boas novas. Precisavam se sustentar, precisavam se alimentar, precisavam de vestes, de comida, e a providência vinha. As viúvas precisavam se alimentar e a providência vinha. Glória a Deus. Isso você encontra no versículo 34 a 35. E existiu também o exemplo de Barnabé, né? Um líder que investiu num reino sem reservas. Ele era lá de Chipre, né? Um levita, José, que era conhecido como Barnabé. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador. Ele era um homem que encorajava todo mundo. Ele vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Só Deus para fazer uma coisa dessa. Será que no mundo de hoje alguém faria isso? Vamos colocar um exemplo de Virgínia. Virgínia, aquela mulher famosíssima. Imagine que ela se converteu hoje e vendeu tudo que ela tinha e deu tudo para uma igreja. Não é loucura? Talvez você dissesse que é loucura. Mas foi o que aconteceu com esse José, ou seja, Barnabé, natural de Chipre. Ele, de forma voluntária, tocado pelo Espírito Santo, ele investiu no reino de Deus. Sabe, só Deus que pode fazer isso. E o Espírito Santo procura esses verdadeiros adoradores. Ele continua procurando, amados. Ele continua procurando para investir no reino de Deus, ajudar no reino de Deus, sabe? Ainda existem igrejas sérias. Não são todas as igrejas que roubam, não. Não são todas as igrejas que têm líderes errados e corruptos, não. Ainda existem remanescentes do Senhor. Ainda existe uma igreja primitiva, assim, igual a que Pedro e João pregavam. Ainda existe os últimos remanescentes nessa terra. Talvez seja você, talvez seja eu e você, que o Espírito Santo de Deus conta, aleluia, glória a Deus. Talvez seja nós que Ele conta para esta geração, para mudar, sabe, a vida de tantas pessoas sedentas que precisam de Deus, sabe? E como é que podemos cultivar essa unidade e generosidade em nossa comunidade hoje? Como você vai fazer isso? Sabe? O que você pode compartilhar
tempo, recursos, dons, o que é que você pode compartilhar hoje para o reino de Deus, para abençoar outras pessoas. O Espírito Santo, ele fala comigo, ele fala contigo. Ele busca esses últimos remanescentes, esses adoradores que querem adorar de verdade, viver o evangelho genuíno, amado, sabe? Então, um modelo para a igreja de hoje é isso, é buscar a Deus em oração, quando a perseguição, a dificuldade chegar, quando a escassez chegar, é viver em comunhão com os irmãos, em um só coração, porque Deus não quer, Ele quer que você rompa com o individualismo, com o egoísmo, porque o inimigo ele quer isso, que eu e você sejam egoístas, vivamos sozinhos, excluídos, mas não é isso que o Senhor sonhou para mim e para a tua vida. Sabe, Ele quer que você seja instrumento de generosidade, como Barnabé, refletindo o amor de Cristo. Glória a Deus. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles haviam abundante graça, no versículo 33. E hoje existe abundante graça na minha e na tua vida, amada. Amado, existe vida abundante para a sua vida também. Ah, Espírito Santo de Deus, enche-nos do teu Espírito, como fizesse com a igreja primitiva. Dá-nos coragem, Pai, para testemunhar em unidade, para amar, em generosidade, para servir, para doar, meu Deus, o que a gente tem nas mãos. Se for dinheiro, doar. Se for tempo, a gente dá o nosso tempo para te servir. Ah, Deus, usa-nos. Fala conosco, Espírito Santo. Usa-nos, Pai, para cumprir o teu querer nessa igreja da última hora, Paizinho. Assim eu te peço, já te agradeço. Te apresento cada vida, cada mulher, cada homem, cada jovem, cada criança, cada adolescente que vai passar por essa live, em cada país que a minha voz chegar, que essa imagem chegar, Deus. Essas pessoas possam ser atraídas por esse evangelho. Que elas se levantem como Barnabé, com fome e sede de ti, para ajudar quem precisa. Ah, Deus, levanta uma geração de Barnabés, de pessoas como Pedro e João, cheios do teu Espírito Santo, a começar em mim, a começar na vida de cada um dos meus irmãos, Senhor. Assim eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, 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 glória a Deus. Amanhã, amados, eu vou colocar um novo vídeo aqui, falando sobre Ananias e Safira, capítulo 5, que eles fizeram. Tava tendo toda essa onda de voluntariado, de bondade, de generosidade. Aí vem dois corruptos, né? Até naquele tempo existia isso, não é diferente dos nossos tempos. Mas você vai ver o que aconteceu com eles, o poder de Deus, o que Deus faz com aquele que brinca com o evangelho, aquele que brinca com as coisas de Deus, o que Deus faz, sabe? E você vai estudar comigo no capítulo 5. Então não perde não amanhã, tá bom? Eu prometo, se eu não conseguir amanhã, no outro dia eu boto. Mas a gente vai... Eu vou tentar atualizar para a gente tentar ficar junto com o Clube da Bíblia e Devocionais lá, que eu tô no capítulo 8. Então amanhã eu tento atualizar. Eu faço 5, 6, o 7 e o 8, 4 capítulos amanhã, tá bom? Eu fiz 4 hoje, fiz 3 hoje. Amanhã eu tento fazer mais 3 ou 4 capítulos e aí a gente tenta normalizar e atualizar com o Clube da Bíblia, tá bom? Se gostou, compartilhe, comenta, curte aqui para que outras pessoas alcancem, essa palavra alcance outras pessoas, esse evangelho que tem que alcançar multidões, porque multidões precisam ouvir a luz de Jesus, essas boas novas que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, fica com Deus e até amanhã. Um abraço.